E aí pessoal, agora para o nosso penúltimo vídeo, a gente vai aprender um pouquinho sobre estruturas de repetição e aí por que estruturas de repetição são importantes. Imagine o seguinte, vocês querem preencher essa tabela aqui, certo? Sendo que vocês querem preencher via código de VBA, certo? Uma das maneiras que vocês poderiam fazer é vir preenchendo o valor célula a célula manualmente. Você ia escrever lá célula, por exemplo, 23.valor, vai receber a função comissão que usa como argumento o valor da célula 22, certo? E você ia ter que escrever a mesma linha 15 vezes, certo? E aí mudando a linha a cada vez, certo? E aí vocês podem imaginar que com 15 seria muito trabalhoso, imaginem com 500, por exemplo, então seria inviável. Então o que é que a gente costuma fazer? A gente costuma usar estruturas de repetição, não só para preencher tabelas, mas para muita coisa, certo? O exemplo que eu vou usar aqui é para preencher tabela, mas estruturas de repetição são muito úteis mesmo e em bastantes aplicações, certo? Então vamos lá. Como é que funciona uma estrutura de repetição? Vou descer aqui, vou criar um sub preencher, tá? Porque esse sub vai no futuro preencher aquela tabela ali. Então como é que ela funciona? Ela começa com um for, e aí eu tenho que colocar uma variável, certo? Normalmente o nome dessa variável é i, mas aí pode ser qualquer coisa. Eu vou colocar i, mas vocês podem escrever qualquer coisa, tá bom? Só costume colocar i. E aí eu digo entre quais números o i pode variar. Por exemplo, eu posso dizer que o i vai variar de 1 até 15, certo? Então, o que essa linha aqui está dizendo? Para o i variando igual a 1 até 15, certo? Então, todo loop de for vai ter essa estrutura aqui. Vou falar para for, e aqui a variável igual a um número até outro número, certo? Então, o i vai estar variando de 1 até 15, certo? E aí eu preciso começar a declarar o início, e aí, assim como o if, eu tenho que declarar o final, certo? Sendo que o final não é end for, certo? Ele até dá erro. Para eu terminar, declarar que eu acabei a minha declaração de for, eu tenho que falar next i, certo? Então, o que vai acontecer? O i vai começar igual a 1, certo? Ele vai entrar e vai rodar o código que tem aqui dentro. Quando ele terminar de rodar esse código aqui, ele vai para o próximo i, ou seja, o i vai ser igual a 2, tá? E aí ele vai rodar esse código, o código que está aqui dentro de novo, e aí quando ele terminar de rodar esse código, o i vai ser igual a 3. E ele vai rodando isso aqui até o i chegar em 15. Certo? Então, por que estrutura de repetição? Porque ela vai repetir esse código aqui de acordo com o número de vezes que a minha variável vai aumentar de valor. Certo? No caso aqui, ela vai variar de 1 até 15. Tá? E aí, vamos mostrar aqui como é que funciona mais ou menos. Eu vou aqui apertar F8. E aqui, essa aqui é a janela de verificação imediata. Eu posso ver os valores das minhas variáveis ao vivo, certo? Enquanto a minha função está rodando. Como é que você faz para fazer ela aparecer? Você vai botar aqui em exibir variáveis locais, tá? Janela de variáveis locais. E aqui eu vou apertar F8, que é a depuração total, e a gente vai ver o que vai acontecendo aqui, ó. E está vazio, por enquanto, certo? Quando eu apertar F8, ele vai rodar o código, mas aqui não tem nada. E aí o i que era 1 vai passar a ser 2, certo? Ele vai passar a ser 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, até aqui. Quando ele chegar no máximo da minha variação, ele vai sair do loop, certo? Mas o que é que eu posso fazer com isso? Por exemplo, eu posso dizer que eu quero começar preenchendo pela linha 2, coluna 3, né? Então eu posso dizer que o meu i vai variar de 2. E aí, quantas vezes eu quero executar a minha ação? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, eu quero repetir essa ação aqui de 2 até 15, certo? Então, eu vou fazer o meu i variar de 2 até 15. E onde é que eu quero ir? Eu quero ir na célula que está na linha i, coluna, aqui que coluna é coluna 3, certo? E eu vou dizer que o valor dessa célula vai ser igual a comissão, que é a função que eu criei. E qual vai ser o argumento dessa comissão? Vai ser o que está na mesma linha, certo? Na mesma linha que eu estou, porém na coluna 2, certo? Então vai ser a célula que está na mesma linha que eu estou, sendo que na coluna 2, ponto valor. Isso aqui vai ser o meu argumento da função comissão, certo?
E agora a gente vai ver como é que essa função vai rodar. Vou colocar, tá de lado aqui para mostrar. Então eu estou aqui, ó, vou apertar F8 para começar. Então meu i está vazio por enquanto, tá vendo? E aí agora, ó, vou apertar F8. Então, meu i é igual a 2. Então o que é que meu código vai fazer? Ó? Na célula 23, que é essa aqui, o valor dela eu quero que você deixe como você vai aplicar a função comissão com o valor da célula 22. Então ele vai aqui na célula 22, vai colocar 12.000 aqui dentro e ele vai rodar a função comissão. Isso aqui vai ser o valor da célula 23, certo? E aí ele vai entrar na função comissão, vou passar aqui mais rápido porque a gente já fez isso, e quando ele terminar a comissão, ele preencheu aqui a linha 23, certo? Sendo que o que é que vai acontecer agora? O valor do meu i vai virar 3, certo? Então agora ele vai onde? Ele vai na linha 33, ou vai na célula 33. Então qual a célula 33? É essa aqui, certo? E aí qual vai ser o valor dela? Ele vai pegar o que está na mesma linha, que é a linha i, que agora é a linha 3, porém ele vai na coluna 2. Vai pegar esse valor e aplicar na função comissão, certo? Que foi a função que a gente criou. E aí ó, ele vai entrar na função comissão de novo, né? Mostrando passo a passo. E aqui ele preencheu essa, certo? Agora o i vai virar 4. E aí ele vai entrar na função comissão agora e ele vai preencher a quarta linha, certo? E ele vai fazer isso aqui até o final. Ele vai preencher de 2 até 15. Do meu i começando em 2 e indo até 15. Então percebam que se eu falei para ele só até 15, ele vai só até a linha 15, certo? Porque eu estou dizendo que a minha célula vai só até i3. Se o valor máximo de i vai ser 15, então ele vai parar aqui na célula 15.3, tá? Na célula 15C. Vamos terminar de rodar para ver se a gente acertou. Então ele só preencheu até aqui. Se eu quisesse que ele preenchesse até o final, eu tenho que ir da linha 2 até a linha 16. E eu vou rodar. E aí pronto. Então é assim que funciona uma estrutura de repetição. Ela repete certo código, sendo que esse código não necessariamente vai fazer a mesma coisa. O que o código vai fazer vai depender do valor de i que vai mudando. Então ele sempre vai repetir o mesmo código, mas fazendo coisas diferentes, certo? E é isso que evita que a gente passe 30 horas, por exemplo, fazendo código, escrevendo o que vai acontecer, por exemplo, linha por linha. A gente tem que sempre procurar um jeito de arranjar um padrão de repetição, e aí quando eu encontrar esse padrão de repetição, eu insiro no meu código, e aí ele vai fazer o que eu demoraria muitas linhas para fazer em poucas linhas, certo? Eu espero que tenha dado para entender. Vou repetir aqui como é a estrutura. Você começa com um for, certo? E aqui você coloca uma variável. Eu vou até mudar o nome dessa variável aqui, vou chamar de abacate, para você ver. Sendo que se eu mudei o valor da variável abacate aqui, eu tenho que mudar o valor da variável abacate aqui e aqui, certo? Então, mudei o valor. Então, o que eu fiz? Eu coloquei uma variável e falei entre que valores ela está variando. Ela está variando de 2 a 16, de 1 em 1, certo? O padrão ela variar de 1 em 1. Eu posso mudar esse padrão, mas não é muito comum, tá? E aí eu vou deletar isso aqui para a gente ver se vai rodar agora com o nome da minha variável sendo abacate. Vou apertar F5. Opa, e aqui eu coloquei next i, né? Não pode ser next i, tem que ser next abacate, que é o nome da minha variável, certo? Então eu vou colocar aqui para rodar, ó. E ele já calculou tudo mesmo sendo abacate. Então, abacate é a minha variável que está mudando, e essa mudança de variável está fazendo eu ir descendo minhas linhas, e conforme eu vou descendo minhas linhas, eu vou preenchendo e aí mudando o valor da variável abacate, certo? Sendo que aí, para essa macro que a gente criou, por exemplo, tem um problema. Qual é esse problema? Isso aqui só vai funcionar se a minha tabela estiver exatamente nessa posição aqui, certo? Se eu mudar, por exemplo, a minha tabela para cá, o que é que ele vai tentar, o que é que meu código vai tentar fazer?
meu código vai continuar tentando vindo aqui na coluna C e vai tentar colocar os valores de acordo com a coluna B. E o que é que ele vai fazer? Colocar 0 aqui, porque a comissão vai usar como parâmetro o que está aqui, certo? E aí vai dar 0, tá bom? Não vai dar certo. Então, como é que eu posso fazer para resolver esse problema? De ficar dependente da minha tabela estar sempre no mesmo lugar. E aqui a gente vai assumir, pelo menos, que essa tabela vai ser sempre igual. A única coisa que ela pode fazer é mudar de lugar. Como assim essa tabela vai ser sempre igual? A primeira coluna vai ser de funcionários, a segunda coluna vai ser de vendas, a terceira vai ser de comissão e a quarta vai ser o total de vendas, certo? A única coisa que pode variar para essa tabela vai ser o número de linhas que ela vai ter, o número de funcionários, tá bom? E a posição dela. Por que isso? Isso funcionaria também se tivesse mudando a ordem ou com outras colunas? Funcionaria. Sendo que aí daria um pouco mais de trabalho e a gente não tem tempo de resolver isso. Então vamos primeiro resolver só esses dois problemas, certo? Então vamos lá. O que é que a gente pode fazer? Vou apagar esse código aqui que não serve mais, tá? E aí, eu vou colocar essa tabela para... Aqui tá bom. Então essa tabela começa no G13 e termina na J28, certo? Então, o que é que eu preciso, o que é que eu posso querer? Eu vou pedir para o meu usuário para ele me dar pelo menos uma célula que pertence à minha tabela, certo? Porque se ele me der uma célula que pertence à minha tabela, se ele me der, por exemplo, essa aqui, eu posso pedir para o meu VBA usar a propriedade região atual para selecionar toda a minha tabela, certo? Então é isso que eu vou fazer. Mas como é que eu posso fazer para o meu usuário me fornecer essa informação? Eu poderia, por exemplo, criar um formulário daquele, sendo que criar um formulário inteiro para guardar uma informação só daria muito trabalho. Então, qual é a minha opção aqui? Vou criar uma variável para guardar esse endereço, certo? Então, vou chamar ela de, essa variável de, dar um tab aqui para ficar mais organizado, endereço, certo? Endereço vai receber o quê? Vai receber um input box. O que é um input box? É uma caixinha de texto que vai ter um campinho lá, e o que o meu usuário colocar dentro desse campo, a minha variável endereço vai guardar, certo? Então, quais são os argumentos do meu input box? É o prompt, que é o texto que vai aparecer para a pessoa, e o texto que eu quero que apareça é... E aí percebam que o prompt é o único que não está entre colchetes, certo? Então, ele é o único campo que é obrigatório. O resto dos argumentos é opcional. No nosso caso aqui, a gente só vai usar o prompt e o título, tá? Os outros a gente vai deixar em branco. Então, vamos lá. Eu quero que apareça: insira o endereço de uma célula pertencente à sua tabela. Eu vou dar um ponto e vou colocar um exemplo. Eu quero que ele bote, por exemplo, B5. Tá? E aí acabou, vou dar uma vírgula para ir para o próximo argumento. E o próximo argumento é o título. Então eu vou colocar aqui o título de preencher tabela. Fechou? Vou colocar aqui, deixa eu aumentar isso aqui, né? Vou colocar o título aqui de inserir endereço. Tá? Então vamos ver o que é que isso aqui faz. Vou aqui para o lado e vou apertar F5. Ele colocou essa caixinha aqui e eu vou pedir para ele inserir o endereço pertencente à sua tabela. E aqui um endereço, por exemplo, pode ser a primeira célula, G13. Então, vou colocar aqui G13, certo? Então, o que o meu endereço vai guardar vai ser essa célula G13, tá? E agora uma parte muito importante da aula. O que é? Bom, até agora a gente só estava usando variáveis para guardar o quê? Para guardar valores de números, para guardar, por exemplo, caracteres de texto e por aí vai. Sendo que agora a gente vai querer guardar uma variável que vai guardar um objeto do tipo range, certo? E aí, para a gente criar essa variável, é quase a mesma coisa, só tem uma diferença muito sutil, e aí era o que eu mais errava quando eu estava começando a programar, que eu queria guardar um objeto dentro de uma variável, sendo que eu não colocava essa palavra aqui antes, certo? E aí não funciona, certo? Então, sempre que eu quiser pegar uma variável e colocar um objeto dentro, eu tenho que começar com esse comando aqui, set, tá? E eu vou criar uma variável, vou chamar essa variável de região. O que é que essa região vai guardar? Vai guardar o objeto range, que vai de onde até onde? Ele vai ser a região atual do endereço que ele me deu, certo? Então, a range, e aí dentro eu posso colocar
a célula que ele me deu. O nome dela está guardado na minha variável endereço, né? Então eu vou colocar aqui endereço, certo? E aí eu vou dar um ponto current region. Então o que é que ele vai pegar na verdade? Ele vai chegar aqui, ó. Então ele me deu G13, né? Então aqui ele vai dar um current region, vai pegar isso aqui tudo, ele vai guardar essa range inteira, esse conjunto inteiro de células, dentro da minha variável região, tá bom? É isso que ele vai fazer. E aí, todos os objetos que servem para uma range vão funcionar com a minha variável região, tá certo? E aí tem até um detalhe sutil que eu vou falar sobre já já. Sendo que aí, vamos aqui mostrar como é que funciona, eu vou colocar aqui um região.select, tá? Então, minha variável região está guardando essa região aí que ele me deu, e aí eu vou colocar para rodar passo a passo. Vou usar a depuração total. Vou colocar aqui você para o lado. Vem para o lado aqui só. Pronto, está aqui. Vou apertar um F8. Então a primeira coisa que ele vai fazer é colocar a minha caixa de input. E aí ele colocou, e eu vou dizer qualquer célula aqui. Por exemplo, vou dizer H15, porque a célula H15 está dentro da minha tabela. Então eu vou colocar aqui H15, ó. Então, endereço está guardando, abre aspas, H15, certo? Então, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou criar uma variável chamada região, certo? E aí, para colocar um objeto dentro, eu tenho que começar com esse set aqui. Então, set região igual a. E aí, vai ser igual a quê? Vai ser igual a uma range que vai a partir do endereço H15, então vai ser range, abre aspas, H15, fecha aspas, ponto current region. Então ele vai pegar a range H15 e vai dar um current region, vai selecionar essa região inteira, certo? E essa região inteira aqui ele vai colocar dentro da variável região, certo? E aí, só para mostrar, quando eu der um região.select, agora eu estou usando a propriedade no meu objeto, que é uma variável, certo? Então eu estou usando aqui já o nome região, que é a minha variável. Vou apertar F8 e ele vai selecionar a região inteira. Então, a minha variável região está guardando esse objeto aqui inteiro, esse conjunto inteiro de células, tá? Peculiaridade muito grande que é o quê? Se eu chegar aqui e falar que no meu conjunto de células região, no meu objeto região, na minha range região, quem é a célula 1, 1? A célula 1, 1 geral é a célula A1, né? Mas quem vai ser a célula 1, 1 da minha variável região? E vou pedir para ele selecionar só para mostrar para a gente. Select, certo? E aí vamos ver o que é que ele vai fazer? Vou rodar aqui, ó. Vou colocar aqui qualquer coisa que está dentro. I13. Ele seleciona a célula que está na primeira linha e na primeira coluna da minha região. Quando eu coloco aqui primeiro a minha range, a célula que eu seleciono depois, o índice de linha e o índice de coluna vai ser relativo à minha região, certo? Então ele vai pegar aqui na minha região, qual é a célula que está na primeira linha e na primeira coluna? É a célula funcionário. Então vamos ver aqui se a gente entendeu. Por exemplo, essa célula aqui está em qual linha? Está em 1, 2, 3, 4, 5, está na quinta linha, segunda coluna, certo? Então se eu colocar aqui um 5, 2 e colocar aqui para fora e colocar meu código para rodar, eu vou fornecer, por exemplo, I28, entrou. Ele selecionou isso aqui, certo? Então, a célula que eu coloquei aqui está sendo usada em relação à minha região, certo? E aí a gente vai usar isso para encher a nossa tabela. E aí, o que é que eu posso fazer? Eu falei que a minha tabela podia mudar o número de linhas dela, né? Então, se ela pode mudar o número de linha, o tanto de vezes que eu vou ter que preencher vai variar de acordo com o número de linhas que eu tenho, não é? Então, eu vou criar uma nova variável, que agora essa variável vai guardar só um número, então não preciso usar esse set aqui. E esse número vai ser o número de linhas que tem a minha tabela, tá? Então, quantas linhas tem a minha tabela? Vamos ver, então vou colocar aqui, n linhas vai ser igual a região.rows. Então, região.rows quer dizer, na minha região, todas as linhas, certo? Aqui está a coleção de linhas que está dentro da minha região, por isso que tem esse plural aqui. E aí eu posso usar a propriedade count para contar quantas tem. Então, n' vai guardar aqui o número de linhas que a minha tabela tem. Então, vamos aqui rodar, parando aqui, só para mostrar para vocês aqui na variável local, quanto n' vai guardar. Vou colocar aqui H13 serve, né?
Ó, foi que ele guardou. Ele guardou que N linha é 16. Então, ele guardou que a minha tabela tem 16 linhas, certo? Eu estou usando sempre agora as propriedades em relação à minha variável que está guardando um objeto, certo? E aí eu posso fazer isso. É até melhor, economiza espaço, certo? Economiza linha, economiza escrita, é bem mais prático. Eu até devia ter feito mais isso durante o curso, só que eu acho mais fácil de entender primeiro usando a range inteira para depois começar a usar só a variável, certo? Eu quero preencher a partir da segunda linha da minha região, né? Então, o que, é que eu vou fazer aqui? Ó? Vou fazer a mesma coisa que eu tinha feito antes. Só que agora, eu vou usar as células em relação à minha região, certo? Então, eu vou falar aqui, ó, para o meu... E agora eu não vou usar outra variável. Vou usar aqui para o meu... minha bola. Só para vocês verem que pode usar qualquer coisa. Para a minha bola, e ela vai indo de 2 até quanto? De 2 até o número de linhas que tem na minha tabela, tá? Então, de 2 até N linha. Então, ela vai de 2 até 16, essencialmente. Na minha região, ponto, célula. E qual vai ser a linha? Eu vou começar da linha bola, que vai começar da linha 2, e aí vai descendo até a linha 16 em relação à minha região, certo? Então, bola, e a coluna vai ser a coluna 3, certo? Então, cells, bola 3, ponto, valor, vai receber o quê? Vai receber comissão, que é a função comissão, e o argumento da minha comissão vai ser o que está na coluna 2, certo? Então, vai ser região, ponto, a célula, que está na linha bola, na segunda coluna, ponto, valor, ponto, velho. Certo? E aí eu vou fazer isso aqui. E aqui acho que tá ok. Certo? E aí criei o loop, sendo que eu tenho que dizer onde é que ele acaba, né? Ele acaba depois dessa linha aqui, então eu vou colocar um next bola. Então o que é que ele está fazendo aqui? Ele está passando as linhas em relação à minha região. Então ele vai para a segunda linha aqui na minha região, depois para a terceira, depois para a quarta, depois para a quinta, depois para tal, até chegar na linha 16. Certo? E aí eu vou deletar isso aqui e vou pedir para ele rodar. E aí ele vai me pedir um endereço, vou colocar aqui essa daqui, G24. Vou dar um OK, ele preencheu certinho, tá certo? Então, e aí vamos mudar ela de lugar aqui, vamos mudar essa tabela daqui para cá. E aí eu vou deletar, dar um zoom aqui. Puxar para cá. Puxar para cá. Então tá aqui. Vamos tentar rodar agora. Vou dar um F5. O que é que ele vai me pedir? Um endereço aqui. Vou colocar E31. Então, E31. Rodou, preencheu tudo certinho. Certo? E aí, detalhe. Mudei de lugar. Mas vamos aqui adicionar uma linha a mais para ver se funciona? Vou criar uma pessoa fictícia aqui e vou colocar eu. Não sou muito bom de venda. Então, eu só vendi, digamos... Vendi só R$500. Não sou muito bom de venda, não. E aqui eu vou terminar. Deixa eu aumentar aqui. Pronto. Vou limpar isso aqui. Vamos ver se ele vai parar aqui nessa linha aqui ou se ele vai até o final. Tenho que dar uma célula de parâmetro e vou usar a E31 de novo. E ele preencheu tudo. Ele colocou até que a minha comissão foi de apenas R$250. Não está formatado na forma de dinheiro porque eu acho que a formatação aqui está como geral. Mas se eu colocar aqui como dinheiro, fica igualzinho. Tá? Por que isso? Porque agora, quando ele vai contar o número de linhas que tem na minha região, ele vai atualizar o número de linhas para 17. Então, minha estrutura de repetição vai fazer o quê? Vai de 2 até 17. Então, eu vou aqui passando linha por linha de 2 até 17, tá? Então, um resumo do que eu falei até aqui, que eu não sei se ficou muito claro. A gente fez tudo isso para mostrar como é que funciona uma estrutura de repetição. Como é que funciona a estrutura de repetição? Ela vai repetir uma certa ação
um certo número de vezes. E esse número de vezes quem determina é você, certo? Então, quantas vezes vai repetir? O tanto de vezes que a minha variável vai variar. Então, se eu coloquei de 2 até 17, ele vai variar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ele vai variar 16 vezes, certo? Então, ele vai preencher 16 linhas. E qual é o comando que ele vai ficar repetindo? É o comando que está entre o início da minha declaração de repetição e o final. Como é que eu coloco o final? Eu coloco next e o nome da minha variável que está variando, certo? E aí, cada vez que ele executa esse loop aqui, a minha variável bola vai variar 1, certo? Por que varia 1? Porque o passo por padrão é 1. Se eu quisesse que variasse, por exemplo, de 2 em 2, de 3 em 3, eu chego aqui e coloco step 3. O que é que isso queria dizer? Que o meu 2 vai variar até 17 de 3 em 3. Então, primeiro ia ser 2, depois ia ser 5, depois ia ser 8, depois ia ser 11, depois ia ser 14 e por aí vai. Certo? Se eu colocasse step 2, o que é que ia acontecer? A minha bola vai de 2, depois vai ser 4, depois vai ser 6, depois vai ser 8. Vai variando de 2 em 2, é o passo. Certo? Sendo aí que por padrão o passo é 1, que é o que a gente costuma usar mais. Tudo bem? Eu espero que tenha dado para entender a estrutura de repetição. Se não deu, podem entrar em contato comigo. Eu tentei explicar aqui usando um exemplo. E aí, só para a gente terminar aqui, explicar um último detalhe. Eu quero preencher essa aqui quarta coluna, né? Então vai ser região.cells. A linha vai ser a linha bola, que está variando, sendo que a coluna vai ser a quarta. E aí, ponto valor. O valor vai ser o total. O que vai ser o total? Vai ser o tanto que a pessoa vendeu, mais o tanto de comissão que ela ganhou. Eu posso usar a função soma do Excel, que já vem do Excel, né? Então eu uso aqui soma, sendo que aí lembra que o VBA é tudo em inglês. Então eu teria que pegar a função soma, que é a função em português, e traduzir para a versão em inglês. Então soma vira a função sum. E aí os argumentos eu vou separar por vírgula. Quais vão ser os argumentos? Vai ser essa célula aqui, mais essa célula daqui. Certo? Então, qual é essa célula daqui? É justamente o argumento que foi para a minha comissão, né? É essa coisa inteira aqui. Então, o primeiro argumento da minha função soma vai ser esse aqui. Qual vai ser a outra que eu vou somar? Vai ser essa célula aqui. Então, eu vou copiar e vou colar. Certo? Então, ele vai somar o que está nessa célula e o que está nessa. Depois vai para a próxima linha, vai somar o que está aqui e o que está aqui. Vai para a próxima linha, vai somar aqui, está aqui, e vai colocando aqui, depois aqui, depois aqui, depois aqui, e por aí vai. Certo? Sendo que qual é o problema? Se eu tentar rodar isso aqui, vocês vão ver que, infelizmente, não vai funcionar. Por quê? Porque se eu deixar assim, ele vai dizer que a sub ou a function não está definida. Por quê? Porque ele vai procurar esse sum aqui entre uma das suas subs ou entre uma das suas funções, entre as que você escreveu. Se eu quiser usar alguma coisa que o Excel já tem construído dentro dele, alguma coisa que já vem, é um built-in do Excel, por exemplo, a função soma ou qualquer outra função que já vem construída dentro do Excel, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que escrever aqui o objeto application, que para quem não lembra é o próprio Excel, certo? E eu tenho que usar o objeto worksheet function, certo? Que é o objeto função de planilha, certo? Então, se eu quiser usar uma função que é uma função de planilha, eu tenho que antes chamar o meu objeto, que é o objeto Excel, e depois usar o meu objeto, que é o objeto função de planilha. E aí, quando eu até coloco o pontinho aqui, ó, aparecem as funções de planilha. Soma, soma-se, percentual, log, é igual, blá, 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 que tem um monte de função que são as funções de planilha do Excel. Certo? Então, sempre que eu quiser usar qualquer uma delas, primeiro eu tenho que colocar application.worksheetfunction, certo? E aí vamos rodar isso aqui para ver se vai funcionar. Vou dar aqui o endereço, F31, ok. E ele preencheu. Certo? O meu está aqui escondidinho, ele preencheu sim, tá? Só preciso mudar a formatação. Mas aí é isso que a gente tem para estrutura de repetição for. Só tem mais um tipo de estrutura de repetição, que a gente vai estar falando depois. Tem outros, mas eu só quero falar desses dois. Que esse próximo a gente vai só aprender como é que ele funciona e o exemplo vai na próxima aula, tá certo? Então antes da gente ver
como é que funciona isso, eu tenho até que mencionar uma coisa que eu poderia ter explicado enquanto eu estava explicando funções condicionais, mas eu acabei deixando para depois. Que são o quê? São os operadores lógicos do Excel, certo? Então, esse aqui você já conhece normalmente, né? Que é o maior que, o menor que, o igual a, certo? E aqui também tem o maior igual, que é só pegar o sinal de maior e o sinal de igual e juntar. Tem o sinal de menor igual, que é só pegar o menor igual e juntar. E aí tem o diferente de, que é esse bem estranho aqui, que você pega o menor que e o maior que, tá? Esse aqui é o mais estranho. E é importante mencionar porque até a gente vai usar no próximo vídeo, certo? E além desses operadores aqui, caso você queira juntar duas condições ou mais, por exemplo, você pode usar ou os conectores lógicos e ou, certo? Então, se eu quiser que duas sentenças aconteçam juntas, eu vou usar o i. Se eu quiser que uma ou outra aconteça, eu vou usar o operador ou, certo? Esse aqui não é um i, não, é aquele shift e a tecla que fica do lado do z, que é o módulo, certo? Então vamos lá ver como é que funciona esse while. Como eu já disse, o while funciona assim. Eu vou declarar o início de while, vou colocar o código dentro e aí vou dar a declaração de final do while, certo? E aí, enquanto certa condição for atendida, ele vai ficar executando esse código em loop. Quando essa situação parar de ser atendida, ele vai sair desse loop, certo? Vou aqui só salvar para garantir que não vai estragar. E aqui vamos com um exemplo. Eu só vou explicar mais a estrutura e dar um exemplo bem básico sem aplicação, porque a aplicação vai ficar para a próxima aula, certo? Então vamos lá, eu vou puxar aqui uma tabela bem simples. E aqui está ela. Bom, o que eu quero fazer é preencher essa tabela, sendo que eu quero preencher enquanto essas linhas estiverem vazias. Quando essa linha aqui chegar em parou, eu quero que ele pare de preencher. Certo? Então ele vai preencher essa, preencher essa, preencher essa, preencher essa, preencher essa, depois ele vai descendo aqui. Quando ele chegar aqui, eu quero que ele pare, certo? Eu não quero que ele continue descendo. Como é que eu posso fazer isso? Usando um loop de while. Venho aqui para o meu VBA, vou criar aqui o meu loop while. Então eu vou chamar aqui subloop while, certo? Então o while se escreve assim. Como é que o meu loop funciona? Eu tenho que começar sempre com um do, tá? Então faça e depois eu coloco um while. Então, sempre começar com essa declaração aqui, o que é que ele está dizendo? Faça enquanto. Depois de colocar faça enquanto, eu tenho que colocar a minha condição, certo? Então, a minha condição vai ser... E aí eu vou usar aqui uma função do VBA, certo? Não é uma função de planilha, é uma função do VBA. Por isso que eu não vou colocar aqui o application.worksheet function. É o isEmpty. O que você faz? Isso aqui vai retornar verdadeiro se o que está dentro aqui dos parênteses estiver vazio, e vai retornar falso se o que estiver dentro dos meus parênteses não estiver vazio, certo? Então eu vou checar se a célula I da coluna 5, que é a coluna E, está vazia, certo? Então o que ele vai fazer? Faça enquanto a célula que eu estou aqui procurando estiver vazia, certo? Sendo que aqui por enquanto não vai dar certo, por quê? Porque I aqui não é nada, eu não declarei nenhum I, nem disse que I recebia nada, né? Não coloquei o i como uma variável ainda. Então, lá no for, ele já coloca a variável como variável igual a alguma coisa dentro da declaração. No while, eu tenho que fazer isso antes. Tá? Então, eu vou chegar aqui, ó, e recebe. E qual a primeira linha que eu quero começar? Eu quero começar na linha 3. Tá? E aqui eu vou dar um tab para indentar para ficar mais organizado. Então, a partir da linha 3, ele vai começar. Então, faça enquanto a célula 3,5 estiver vazia. Então, ele vai ver aqui na célula 3.5, tá vazia? Tá. Se tiver vazia, ele vai executar esse código aqui. E que código é esse? E aí pode soar estranho, mas isso acontece direto quando a gente está programando. A gente vai colocar essa linha aqui. I vai receber I mais 1. O que é que isso significa? Que o I vai passar a receber o que ele tinha antes, mais 1. Certo? Então vamos lá. Se o I entrou aqui como 3 e 5, o que é que vai acontecer? O I vai passar a receber 3 mais 1. Então o I vai passar a receber 4. Certo? E aí, eu só quero executar isso aqui por enquanto. E se eu comecei a declarar minha estrutura de repetição de do, eu tenho que dizer quando é que ela para, certo? E aí eu tenho uma palavrinha especial para dizer como é que ela para, eu vou dizer o loop, certo? Então o que é que ele vai fazer? Ele vai ficar loopando enquanto essa condição aqui for atendida, certo? E essa condição aqui vai mudar porque a célula que eu estou colocando aqui como argumento vai ficar variando. E aqui um aviso para vocês tomarem cuidado. Muito cuidado quando vocês estiverem usando o while. Por quê? Porque se vocês colocarem alguma condição
que sempre vai ser atendida, esse código aqui vai ficar rodando para sempre. E esse código vai ficar rodando infinitas vezes até o seu computador travar. Aí o seu Excel vai parar de responder e aí vai dar errado, porque se você não tiver salvo antes, você vai perder tudo que você escreveu em VBA até a última vez que você salvou. Certo? Então, quando vocês estiverem mexendo com loop, com while, tomem muito cuidado com a condição que vocês vão colocar, porque se vocês colocarem uma condição que vai sempre acontecer, não colocarem uma condição que um momento vai parar, porque aqui, por exemplo, eu sei que em um momento aqui ela vai parar. Certo? Então, se eu sei que ela em algum momento vai parar, eu não me preocupo. Certo? Mas aí tome muito cuidado com isso, é o único aviso que eu tenho para dar para vocês sobre o while. Tá? Muito útil, mas também cuidado. Eu prefiro usar o for, mas o while é muito útil em algumas ocasiões, inclusive vai ser na próxima aplicação que a gente fizer. Tá? Então o que ele vai fazer? Vai começar aqui, ó. Vai perguntar se a célula 35 está vazia. Se ela tiver, roda esse código, aí o i vai passar a ser 4. Aí vai loopear. Aí ele vai perguntar, a célula 45 está vazia? Tá, então o i vai começar a receber 5. A célula 55 vai estar vazia? Tá, então ele vai receber isso aqui. Aí ele vai descendo, 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 até parar, certo? Então, eu fiz o processo dele descer, mas eu quero preencher a célula com alguma coisa, certo? Então eu vou dizer aqui que antes de eu mudar o meu valor de i, certo? Eu quero dizer que a minha célula i5.value, o valor dela vai receber preenche, tá? E aí eu vou rodar o meu código passo a passo apertando o F8, certo? Então, ó, começou, vai rodar essa minha linha, então meu i está vazio, vai começar a receber 3, certo? Aí ele vai começar aqui a verificar. A célula 35 está vazia? Tá, então entre no meu código. O que ele vai fazer? A célula 35 ele vai colocar o valor para encher, preencheu, certo? E agora ele vai aumentar o valor de i. I era 3, vai agora receber 3 mais 1, certo? Então o i vai ser igual a 3 mais 1. E aí ele vai loopear. Voltou para o começo. Aí ele vai conferir agora. A célula 45 está vazia? Tá, então entre no meu código. Então na célula 45 coloque preencher e aí aumenta o valor do i em 1 para ele ir para a próxima linha. E ele vai ficar fazendo isso, ó, fazendo, indo para a próxima. O valor do meu i está aumentando, ele está na linha 9, está na linha 10, está na linha 11. Então eu vou parar aqui para a gente prestar atenção. Meu i agora é 11, tá? Então ele está aqui na linha 11.5. A linha 11.5 está vazia? Tá. Então entra no código. E aí ele entrou no código pela última vez, vai preencher e o meu i agora é 12. E ele vai pedir para loopear. Quando ele chegar aqui nessa condição, ele vai se perguntar, a célula 12.5 está vazia? Não está vazia. Então eu não vou entrar no meu código, eu vou para o final já, ele já saiu do loop. Perceberam? Ele veio aqui, o amarelinho nem entrou nessa parte aqui, ele já veio direto para cá. Então é assim que funciona um loop de while, certo? Então o loop de while é muito importante em diversas ocasiões, e a aplicação que a gente vai fazer, a gente vai procurar um certo valor. Enquanto a gente não encontrar esse valor, a gente vai para a próxima coluna. A gente vai estar procurando aqui valores na horizontal. Aí, o que está nessa célula aqui não é o que eu procuro, então eu vou para a próxima. O que está nessa célula aqui não é o que eu procuro, então eu vou para a próxima até ele encontrar o que ele procura. Quando ele encontrar, ele vai parar e eu vou pegar esse valor aqui e vou usar ele. Certo? É uma das maneiras de usar o while. Tá bom? Essa foi a aula o vídeo de estruturas de repetição. Existem mais estruturas de repetição, existe uma variação do for que é importante, mas que eu não vou ter tempo de explicar. Mas se vocês quiserem pesquisar aqui, é o for... Vou escrever aqui. Eu vou aqui mostrar rapidinho porque eu não resisto. Tá? Então, sub for each. Então, o que é que esse for each faz? Ele vai executar certo código para cada peça no meu conjunto inteiro. Como assim? Vou escrever aqui, ó, for each cell. E aí, for each, e aí eu vou colocar minha variável aqui dentro, certo? E aí pode ser qualquer palavra. Vou colocar aqui para cada lagosta, por exemplo. For each lagosta in, e aí eu vou colocar aqui, por exemplo, o meu conjunto cells, tá? Cells, e aí ele vai travar, mas tá bom. E aqui eu vou colocar o next lagosta. Então, o que é que ele está dizendo? Para cada lagosta que tem células, mas o que é que esse lagosta quer dizer? Para cada unidade que tem no meu conjunto de células. Então, para cada célula, basicamente no meu conjunto de células, o que é que vai acontecer? O pedaço mínimo do meu conjunto de células é uma célula só. Então, o que é que ele está fazendo? Para cada célula, vou fazer alguma coisa. Essa lagosta aqui é o que está guardando essa célula, certo? Então, a minha lagosta, ponto interior,
ponto color recebe RGB 000. Vou pintar. Cada célula aqui dentro do meu conjunto de células, ele vai pintar de preto, certo? E aí, se eu rodar aqui, ó, ele está preenchendo linha por linha até terminar e meu computador não vai aguentar. Vou pedir para ele cancelar. Até travou o meu computador, porque ele vai terminar fazendo isso aqui infinitamente. Ele devia ter falado que vai ficar sem memória, mas não falou. Ele vai ficar aqui rodando por algumas horas. E aí, se eu quiser, eu vou ter que fechar. Tá? Então, tomem cuidado com isso também quando forem fazer. Normalmente, você usa esse for each em conjuntos menores, né? Para não dar esse problema. Por exemplo, eu poderia usar para preencher uma range menor, como aquela range que a gente usou no exemplo passado, no exemplo retrasado, na verdade. Tá bom? Era isso dessa parte. Eu só queria mais explicar como é que funciona a estrutura de repetição, porque elas são muito importantes na estrutura de programação no geral. Certo? Em VBA é muito importante, principalmente se você tiver tabelas muito grandes e várias tabelas para preencher ao mesmo tempo. Se você fizer uma macro, você consegue fazer bem mais rápido. Nesse nosso caso aqui, não seria muito viável, né? Seria mais rápido preencher na mão, mas aí você sempre tem que pensar na figura mais grande, que é a possibilidade de você fazer em coisas maiores. Certo? A gente dá a ferramenta e vocês veem como vão aplicar. Tá certo? Enquanto o meu computador está travado aqui, a gente vai para a próxima aula. E aí, só como aviso, na próxima aula eu esqueci de avisar no começo, que eu já gravei antes, a próxima aula vai ser no arquivo, deixa eu procurar ele aqui, vai ser nesse arquivo aqui, que se chama Curso de VBA Parte 2 Gráficos, certo? E aqui tem um spoiler do que a gente vai fazer, tá certo? Então até a próxima aula, e aí vai ser a última aula, e depois disso eu vou fazer mais um vídeo para agradecer a presença de vocês e a gente conversar um pouco sobre o final do curso, tá? Então até já!